Oi, galerinha! Estamos aqui de novo. Eu sou a Bruna Lídia. E eu, a Camila Camargo. E vamos apresentar mais um vídeo sobre microeconomia! E neste vídeo mostraremos um pouco mais sobre custos de mercadoria de um jeitinho diferente. E para demonstrar, iremos comparar o suco de laranja concentrado congelado da empresa Sisal. E para isso, contaremos com a ajuda com a Gabriela Freitas, que nos mostrará o trabalho de uma consultora muito rica, aliás, que será contratada pela empresa Sisal. Por outro lado, teremos a Carolina Andrade, representante da empresa Sisal, na qual sua empresa está passando por alguns ajustes. Neste vídeo, iremos mostrar na vida real a aplicação da teoria de custos e produção. Vamos ver se essas duas vão dar conta do recado. Se liguem na história! Oi, tudo Carol, bem? tudo Bom bem? dia, tudo bem? Senta aí. Vamos começar nossa reunião? Então, Gabriela, como eu te falei, a gente está passando por algumas mudanças na empresa recentemente. Eu herdei dos meus pais, então eu ainda sou nova no ramo e eu gostaria muito de entender mais sobre a parte teórica de processos de produção, de custos, até para poder tomar atitudes mais certeiras na empresa, né? Você poderia me explicar? Claro, eu vou te explicar tudinho certinho os conceitos que você precisa saber e as coisas que você precisa fazer, mas antes a gente precisa entender um pouquinho sobre a teoria da produção e a teoria de custos e como isso vai ter consequências na sua empresa futuramente. Ah, legal. A princípio, entenderemos sobre teoria de produção. A teoria da produção irá se preocupar com a relação técnica ou tecnológica entre a quantidade física de produtos, que são os outputs, e de fatores de produção, os inputs. Ou seja, irá falar apenas de relações físicas. Já a teoria dos custos de produção relaciona a quantidade física de produtos com os preços dos fatores de produção. Existem alguns conceitos básicos da teoria da produção. São eles: a produção, que é o processo de transformação dos fatores adquiridos pela empresa em produtos para venda no mercado. Neste processo, diversos insumos ou fatores de produção são utilizados, produzindo assim um bem ou serviço final. A função de produção, que é a relação que mostra a quantidade física obtida do produto a partir da quantidade física utilizada dos fatores de produção em determinado período de tempo. De acordo com este conceito, o empresário estaria utilizando a maneira mais eficiente de combinar os fatores e, consequentemente, obter a maior quantidade produzida do produto. Por último, são os fatores fixos e variáveis da produção. Os fatores variáveis são aquelas cujas quantidades utilizadas variam quando o volume de produção se altera. Por exemplo, quando aumenta a produção, são necessários mais trabalhadores e maior quantidade de matérias-primas. Já os fatores fixos são aqueles cujas quantidades não mudam quando a quantidade do produto varia. Um exemplo, as instalações da empresa e a tecnologia, que são fatores que só são alterados no longo prazo. Relacionando, teremos a análise de curto prazo, diante do período que há somente uma variação da quantidade produzida, ou seja, representado pela mão de obra, fator variável, e o capital, que será o fator fixo. Referente ao produto, teremos três características. 1. O produto total, que é a quantidade produzida referente à utilização do fator variável mão de obra, mantendo fixo o restante, que seria o capital. 2. Produtividade média, que é o resultado da quantidade total pelo fator variável, diante da mão de obra, que é a quantidade produzida pelo número de trabalhadores, e pelo capital, que é a quantidade produzida pelo número de máquinas e capitais. 3. Produtividade marginal, é a variação do produto total e a variação utilizada pelo fator de produção. Relacionando a mão de obra, será a variação da produção pelo acréscimo de uma unidade da mão de obra. E referente a capital, será a variação da produção pelo acréscimo de uma unidade do capital.
Relativo à agricultura, também teremos a produtividade média diante da terra, que seria a quantidade produzida pela área cultivada, e a produtividade marginal da terra seria a variação de quantidade produzida sobre o acréscimo de uma unidade da área cultivada. Ah, sim, Gabi, eu entendi sim, os conceitos que você me passou, eu só queria te dar um pouco de contexto. A nossa empresa, a gente compra a laranja do produtor para a gente poder fazer o processo de transformar em suco. Então a gente mesmo não tem produção. O grande desafio agora pra gente é conseguir aumentar a nossa produção, que é o nosso maior objetivo, sem aumentar os nossos custos. Ou seja, a gente precisaria aumentar a nossa produção comprando mais laranjas do produtor, mas sem aumentar muito o nosso custo de produção. Então, Carol, para isso eu vou mostrar para você os custos e como eles ajudariam a aumentar o lucro da sua empresa e também vou te mostrar uma perspectiva futura na área financeira da empresa que pode te ajudar também. Vamos dar uma olhada. Vamos olhar aqui. Neste caso, mostraremos a lei dos rendimentos decrescentes, onde o número de fator variável da mão de obra aumentará, mantendo-se o valor fixo da área cultivada, resultando em aumentos de taxas crescentes. Chegando a um certo limite, o valor máximo da produção, acontecerá um declínio de taxa decrescente, levando a empresa a prejuízos. Assim, teremos duas soluções. Uma, na lei de proporções variáveis, que aumentará os custos fixos e variáveis diante do estoque, mão de obra, energia, entre outros. Ou, na estabilização da produção diante do ponto máximo da lucratividade da empresa. A análise de longo prazo seria a hipótese de todos os valores são variáveis, e isso dependerá do tamanho da empresa, economia e deseconomia da escala do rendimento empresarial. Custos de produção. O que toda firma busca é a maximização dos lucros. Olhando para os custos, isso pode ser feito de duas formas. 1. Maximizar a produção para um dado custo total, ou 2. Minimizar o custo total para um dado volume de produção. Custo total. É a soma das despesas de uma firma com os capitais produtivos e representa a menor despesa total necessária para atingir um determinado nível de produção. Custos totais de curto prazo. São compostos por parcelas de custos fixos, como o imóvel onde se localiza a firma, e variáveis, como a mão de obra. Neste caso, a firma só poderá aumentar ou diminuir sua produção através do fator mão de obra, já que o seu tamanho é tido como constante, não podendo ser alterado a curto prazo. Custos totais de longo prazo. São formados unicamente por custos variáveis, ou seja, parte-se do princípio que todos os fatores de produção são variáveis, inclusive o tamanho. É importante deixar claro que a empresa opera a curto prazo e planeja a longo prazo. A diferença entre a visão econômica e a visão contábil financeira dos custos de produção. Podemos dizer que a visão econômica é mais global, olhando mais o ambiente externo da empresa, enquanto a ótica contábil financeira é concentrada mais detalhadamente nos gastos da empresa específica. As principais diferenças estão nos seguintes conceitos. O conceito de externalidade vai revelar a diferença entre custos privados, que são as alterações de custos e receitas da empresa devidas a fatores externos, e os custos sociais, que pode ser definida como as alterações de custos e benefícios para a sociedade derivadas da produção das empresas. Já o custo de oportunidade são os custos implícitos, que não envolvem o desembolso monetário, mas são relativos aos insumos que pertencem à empresa. Estes custos são estimados no que poderia ser ganho. Os custos contábeis são normalmente utilizados na contabilidade privada. São os custos explícitos, que é um gasto efetivo, que contabiliza no balanço da empresa. São aqueles que envolvem um dispêndio. Sim, Gabi, agora tá fazendo sentido. Na verdade, minha maior preocupação agora é na perspectiva futura de lucro, porque como vamos aumentar a nossa produção, consequentemente, a gente vai acabar aumentando custos e despesas, e eu quero garantir o meu lucro no longo prazo. Não se preocupa, Carol, que diante da lei dos rendimentos decrescentes, da tabela que já existe, nós vamos ter uma perspectiva de até que ponto você vai poder investir para você conseguir maximizar os seus lucros. Dá uma olhadinha que eu vou te explicar. As empresas possuem como objetivo a maximização dos lucros, ou seja, o maior lucro total.
O lucro total é a diferença entre as receitas de venda da empresa e os seus custos totais de produção. Além disso, existem a receita e o custo marginal. A receita marginal é o acréscimo da receita total da empresa, quando esta vende uma unidade adicional do seu produto. Já o custo marginal é o acréscimo do custo total de produção da empresa, quando esta produz uma unidade adicional do seu produto. O lucro normal é o valor que mantém o proprietário numa determinada atividade. Por exemplo, se o lucro fosse baixo, o empresário sairia desse mercado, aplicando em um outro negócio ou no mercado financeiro. Já o lucro econômico é o que exceder do lucro normal. Sendo assim, podemos ver que existem 3 diferentes lucros: o contábil, o normal e o econômico. A empresa Sisal tem a produção de 50 toneladas e a perspectiva de aumento de 20%, resultando em lucratividade à empresa, sendo que o aumento futuro de produção poderá ser de 72 toneladas com o menor custo marginal. O prazo funcionaria. Sim, Carol, eu acho que você deve ter entendido muito bem os conceitos, porque realmente isso está no caminho certo. Eu espero ter ajudado você. Se você precisar de mais alguma coisa, tiver mais alguma dúvida, faça uma nova reunião com os gerentes. Sim, eu vou falar com os gerentes, aí eu volto com você. Isso, depois. traga eles e eu ajudarei vocês no que precisar. Certinho. Tá Muito bom? obrigada, Gabi. Obrigada, Carol. Tchau, Até tchau. mais. Tchau. Oi, Gabi, tudo bem com você? Eu não sei se você chegou a ver alguma reportagem sobre o furacão que está chegando nos Estados Unidos. Ele vai chegar no estado da Flórida, e o estado da Flórida é o maior produtor de laranja dos Estados Unidos. Eu acho que isso vai influenciar muito aqui pra gente, porque vai dar uma quebra na safra de laranja dos Estados Unidos, esse furacão. Assim como aconteceu com o furacão Irma alguns anos atrás, não sei se você lembra disso. Mas aconteceu isso com o furacão Irma e eu acho que vai acontecer isso esse ano também. Ou seja, vai quebrar a produção dos Estados Unidos e a gente vai precisar suprir essa demanda mundial por laranja, por suco de laranja. Então eu acho que a gente precisa rever tudo aquilo que a gente falou e tentar melhorar a nossa planilha de custos para podermos aumentar ainda mais a nossa produção, mais do que a gente estava prevendo. E aí, galerinha, como vocês viram, nós administradores temos que saber de tudo mesmo. O que você achou, Ká? Não foi fácil, mas as meninas se saíram bem nessa situação. De fato, Ká, as meninas deram conta do recado mesmo. Mas e vocês? Fariam o mesmo que nossas meninas? De qualquer forma, esperamos ter te ajudado naquela semana tensa antes da prova. E não esqueçam de deixar o seu like e o comentário para dar aquela ajudadinha pra gente. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!